boa noite. Eu gostaria de saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com os irmãos, meditando num trechinho da Palavra de Deus, nesse momento em que a gente ainda está com restrições de isolamento social muito severas. Então, enquanto isso, a gente vai continuar com os nossos encontros, nossos estudos e nossos cultos todos através do Facebook e do YouTube. Gostaria também de dar notícias do pastor Sidney. Ele ainda está enfermo, mas está se recuperando com a graça de Deus. Tem alguns dias melhores, outros nem tanto, mas evoluindo bem. A doença é assim mesmo, mas ele está melhorando, graças a Deus. Em breve estará com vocês aí nas atividades da igreja, dentro das medidas dos protocolos de segurança, né? Hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma breve meditação sobre uma personagem da Bíblia. Eu escolhi falar de uma mulher em homenagem a nós mulheres, né? Março é o mês das mulheres, e eu gostaria de falar dela, que tem um dos nomes mais belos da Bíblia, é um dos nomes mais bonitos. O nome dela é Ana. E vamos lá. Ana, ela era a primeira esposa de Eucana. Eucana também era casado com Penina, e Penina havia dado filhos e filhas para Eucana, mas Ana era estéril, ela não tinha gerado nenhum filho. E por esse motivo ela se entristecia muito, e embora Eucana preferisse Ana, era a esposa que ele mais amava, ele amava muito Ana, e para ele ela era tão importante, ela era mais importante do que uma grande família ou vários filhos. Mas naquele tempo a descendência era muito importante, né? E aqui a gente já abre um parênteses, explicando que Deus não se alegra, não se agrada da poligamia, tá bom? Mas no caso da primeira esposa não gerar filhos, era permitido que o homem tivesse mais de uma esposa, em vários casos até mais de duas. Mas deixamos bem claro isso, a Bíblia deixa muito claro de que Deus não se agrada, e há vários registros na Bíblia com vários personagens de que isso sempre trouxe muita dor, muito sofrimento e muitos, mas muitos problemas, tá bom? Então vamos lá, voltando à história. Todos os anos Eucana subia para Siló, que era o local onde se cultuava e se adorava a Deus, e era um local de adoração, e ele levava consigo a família. E nesta vez, Ana estava orando no templo, e ela estava muito entristecida porque Penina humilhava muito Ana pelo fato dela não gerar filhos, né? Ela se sentia muito diminuída, e ela era realmente muito humilhada por Penina. E ela ficava tão triste, tão triste, tão triste. E nesse dia ela foi ao templo orar, e ela orava, e ela chorava, e ela clamava a Deus com tanto fervor, mas assim, dos seus lábios não saía nenhum som, ela só mexia a boquinha. E aí, sentado perto dela estava o sacerdote Eli, e o sacerdote olha para ela, ele chama a atenção dele aquilo, e ele julgou que ela estivesse embriagada, porque ela ficou muito tempo ali orando e clamando, né? E aí ele vai chamar a atenção dela, meio assim como que você tá aí embriagada, né? E aí ela fala assim, não, ela explica para ele, né? Minha alma está tão triste, e ela explica para ele a situação, e ele diz para ela assim: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E adivinha o que ela pediu? Adivinha o que ela pediu? Um filho. E aí fica o detalhe, ela não pediu somente que ela engravidasse, ela pediu um filho. E durante as orações dela, aquele dia de clamor dela aos pés do Senhor, Ana fez um voto com Deus. Ela não fez uma promessa e não era uma barganha, tá certo? Ela fez um voto. Ela disse para Deus que se ela tivesse um filho, que ela o entregaria para o serviço no templo. Isso era para o resto da vida. E assim foi feito. Assim que a criança nasceu, desmamou. Aí alguns estudiosos dizem uma certa idade, outros dizem outra, uns dizem 3, 4 anos, outros dizem 7, 9, outros dizem 12, mas isso pra gente não vem ao caso. Então assim, ela teve um filho, ela chamou de Samuel, e ele foi entregue para o serviço no templo, tá certo? E Samuel, só pra gente lembrar, Samuel foi o último dos juízes do período de juízes.
e foi também o primeiro profeta, depois de Moisés, tá bom? Samuel foi aquele profeta que ungiu o rei Saul e posteriormente ele ungiu o rei Davi, tá? Então Samuel foi muito importante. E Ana também era importante porque ela foi a mãe dele. Mas aqui eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para a oração de Ana, né? E o que a gente pode tirar disso? Aí a gente para e pensa assim, qual o poder da oração de Ana, né? Então assim, nenhum. O poder da oração de Ana, não existia poder na oração de Ana, mas existia sinceridade na oração de Ana, existia um coração quebrantado, existia confiança naquele para quem ela estava orando. Então a oração não é poderosa, poderoso é aquele a quem dirigimos as nossas orações. E foi isso que Ana fez, ela se derramou perante o Senhor. E isso nos faz, me trouxe à mente alguns motivos porque a gente tem que lembrar de estar sempre orando. Então assim, eu consegui separar, existem muitos, mas eu consegui separar 3 motivos pelos quais a gente deve orar. Então, o primeiro desses motivos é que Deus ouve as nossas orações. Existem várias passagens na Bíblia que dizem que Deus ouve as nossas orações. Eu separei uma que é muito pontual. Ela não precisa de muitas explicações, aliás, eu creio que ela não precisa de nenhuma explicação. Está lá em Jeremias 29, versículos 12 e 13, e diz assim: Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E isso não é Jeremias falando, isso é o próprio Deus. Aqui também não cabe nenhuma explicação, né? É um versículo que ele se explica muito bem por si só. Vamos lá. O segundo motivo que eu listei aqui é porque Jesus orava. Então, Jesus orava, mas Jesus não orava pouco, Jesus orava muito. Parece que Jesus passava o tempo todo orando, né? E eu não consegui nem listar passagens, porque são tantas, né? Então, assim, Jesus orava o tempo todo. Jesus orou antes de ser batizado, Jesus orou quando foi escolher os apóstolos, Jesus orava dando graças ao alimento, então ele orou assim na ceia com os apóstolos, ele orou assim na multiplicação dos pães e dos peixes. Então Jesus orava o tempo todo. Jesus se retirava muitas vezes do meio dos apóstolos, ele se retirava para poder estar orando. No monte foi a mesma coisa, quando ele se retira para orar no monte. Então assim, em várias passagens Jesus para orar. Para ele era muito importante. E você vê, né, ele sendo Deus, ele sendo filho de Deus, era importante ele falar com Deus. Então Jesus orou até na cruz. Jesus, no momento de tanta dor, onde todo o nosso pecado, o meu pecado, o seu pecado caíam sobre ele parou para orar. Então, se Jesus orava, e nós somos cristãos, nós somos pequenos cristos, nós somos imitadores de Cristo, então nós devemos orar também, tá bom? E o terceiro motivo que eu separei aqui é que Jesus nos ensinou a orar. Ele orava, mas ele nos ensinou a orar também. Em Mateus 6, 67, Jesus diz, 67 não, 6, 7, né? Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai, que te vê em secreto, te recompensará. E ele continua, e orando, não use de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Às vezes a gente faz isso, né? A gente acha que vai ficar pedindo para Deus, como se a gente fosse conseguir convencer Deus a mudar de ideia. E também Jesus nos deixou a oração do Pai Nosso, mas também, voltando ao que eu acabei de dizer, a oração do Pai Nosso, Jesus nos ensinou não para que a gente ficasse repetindo, mas ele é um modelo de oração. Tá? O Pai Nosso é um modelo de oração, porque ela tem todos os ingredientes que toda oração deve ter. Olha, na oração do Pai Nosso, nós vemos Deus como Pai. E não é o meu Pai, nem o seu Pai. Ele é o nosso Pai, ele é o Pai Nosso. E aí você pode destrinchar toda a oração, né? Ele é um Pai que é santo, é um Pai que é poderoso, é um Pai que merece respeito, que nós precisamos respeitar, devemos respeitar.
e uma oração onde nos ensina a total dependência de Deus, né? Até o alimento que você tem na sua mesa, que eu tenho na minha mesa e que graças a Deus não nos tem faltado, ele não é mérito do meu suor ou do seu suor, ele é misericórdia de Deus, ele é graça de Deus, isso ele é permissão de Deus. Deus é tão bom e nós dependemos dele para tudo. Então devemos ser gratos por tudo que nós temos. E o alimento que nós temos na nossa mesa é fruto do nosso suor, do nosso trabalho? É. Mas também o nosso suor e o nosso trabalho são graças a um emprego que Deus permite que nós tenhamos, né? Então assim, é cuidado de Deus e é dependência que nós temos em relação a Deus, tá bom? Então eu gostaria só de lembrar aos irmãos que não existe oração poderosa. Poderoso é aquele para quem nós dirigimos as nossas orações. Existe oração sincera, oração de gente pecadora que se arrependeu e que busca santidade e que quer obedecer a Deus. Então o poder não está em nós, não está na nossa oração, mas está naquele que ouve as nossas orações. Eu gostaria também de lembrar aos irmãos que Deus é onipotente, são os atributos de Deus, onipotência, onisciência, onipresença, dentro de tantos outros atributos que Deus tem. Então isso quer dizer que Deus está presente em todos os lugares, Deus sabe de todas as coisas e Deus tem todo o poder. Então Deus sabe exatamente o que eu estou passando, o que você está passando, Ele sabe exatamente o que eu preciso, Ele sabe exatamente tudo aquilo que você precisa. Mas Deus se agrada que nós nos acheguemos a Ele e que nós conversemos com Ele. Então Deus gosta que você vá para o seu quarto, que você tenha um momento a sós com Ele, que você se derrame diante dEle, que você conte as suas alegrias para Ele. Deus gosta de conversar com a gente. Deus é um Deus de relacionamentos. E por falar em relacionamentos, eu gostaria também de lembrar aos irmãos que oração não é sentimento. Embora muitas vezes a gente se emocione, embora a oração seja muitas vezes muito emotiva, embora às vezes até ouvindo alguém orando você se emocione, a oração ela não é uma questão de sentimento, a oração é uma questão de relacionamento. E sabe aquele dia que você está tão para baixo, que você está tão triste, que você não tem vontade nem de orar? Então esse é aquele dia bom, para você conversar com Deus, mesmo que você não saiba o que dizer, que você não tenha por onde começar, você pode simplesmente chegar e falar assim: Senhor, eu não sei o que falar para o Senhor, eu nem sei nem por onde começar, mas sonda o meu coração, me devolve um pouco da tua alegria, e eu vou falar para você, essa oração funciona, porque a alegria vem do Senhor, e a alegria do Senhor é a nossa força. E mesmo que você esteja desanimado, Deus é aquele que pode devolver a tua alegria. É aquele que consegue entender o seu coração. Jesus, nós não passamos por nada nessa vida que Jesus também não tenha passado. Então, derrame o seu coração aos pés da cruz e Jesus sabe muito bem o que você está passando. E o Espírito Santo vai te consolar. E Ele vai te dar a paz que excede todo o conhecimento, que só vem do Senhor Jesus. Tá bom, queridos? Eu gostaria de ler um versículo que está em Efésios 3, capítulo 3, versículo 20, e diz assim: Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações e para todo sempre. Amém. Então, fiquem com Deus, meus queridos, que o Senhor tenha misericórdia do seu povo espalhado por toda a face da terra e que essa fase de doença, de pandemia, que infelizmente tem ceifado muitas vidas, nós temos muitos conhecidos, muitos amigos queridos que perderam entes queridos, e nós perdemos alguns conhecidos, algumas pessoas queridas também, mas assim, é muito preocupante. Mas como eu falei, nós temos um Deus que é o Senhor da história, que Ele sabe de todas as coisas, e Ele tem cuidado de nós, Ele tem nos guardado.
E mesmo em meio a tanta dificuldade, tantas enfermidades, Deus está no controle de todas as coisas, não esqueça disso. Quando você estiver triste, quando você sentir que as suas forças estão acabando, faz como eu falei um pouquinho atrás, vai para o seu quarto e ore e fala: Senhor, eu não sei o que dizer. Como eu também acho que já comentei outra vez, a oração também, a fé não é uma questão emocional, a fé é uma questão é uma questão racional. Então, mesmo quando você não estiver sentindo nada, a sua fé está lá, Deus vai te fortalecer, tá bom? Fé também não é sentimento, tá? Fé é compromisso, é relacionamento com Deus. Então, converse com Deus, coloque os seus problemas, as suas alegrias, as suas tristezas, os seus medos, coloque tudo no altar do Senhor. Ele tem cuidado de nós e Ele vai continuar cuidando. Tenha fé. Lembre-se, Deus continua sendo Deus. Deus é bom o tempo todo e, como dizia a Dona Cida, Deus é bom, Deus é muito bom. Então, Deus é bom o tempo todo e o tempo todo Deus é bom. Então, um ótimo restinho de semana para vocês. Se você lembrar, tiver um tempo, deixa um comentário abaixo, ou fala o que você pensou, ou fala o que você está pensando, ou pede uma oração. Dá um feedback para gente saber como é que vocês estão e o que vocês estão pensando também. Tá bom, queridos? Tenham um ótimo resto de noite e que o Senhor guarde o coração de cada um de vocês. Tá bom? Nós amamos todos os irmãos e em breve estaremos juntos, se Deus quiser. Tá bom? Um abraço, queridos.